Será que você também já caiu na armadilha de achar que maturidade simplesmente chega com a idade? Quantos de nós, né, gente, a gente não passa a achar que, um dia eu vou simplesmente acordar e ser uma pessoa mais madura. Só que a verdade é que as coisas não são bem assim, né? Quantos de nós não conhecemos outros seres humanos aí com quem a gente convive, que às vezes tem 30, tem 40, tem 50 anos, às vezes tem até mais que isso, e tem atitudes completamente maturas. Então, para garantir que isso também não vai acontecer com a gente, a grande verdade das coisas é que a gente atingir um certo grau de maturidade ou se tornar uma pessoa mais madura vai depender muito e muito da nossa intencionalidade, como que é que a gente decide lidar com a vida. Maturidade tem a ver com consciência, com escolhas, é um esforço intencional, como eu disse, que a gente coloca em crescer e se tornar uma pessoa melhor para nós mesmos, mas também para as outras pessoas com quem a gente convive. Se você quer se tornar uma pessoa mais madura, tem vários caminhos que eu diria que são fundamentais e eu vou trazer aqui nesse vídeo 6 pilares que são muito importantes e caminhos que você pode escolher traçar aí na sua vida, no seu dia a dia. Mas olha só, não encare isso como uma receita pronta. Pense como aí pontos de reflexão que podem te ajudar a perceber quais são os caminhos e os lugares que você pode crescer mais e ganhar mais consciência a respeito de si mesmo. Então, bora bater esse papo hoje? Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Letícia e eu trago aqui reflexões, inspirações, exercícios para ajudar a gente a superar os desafios da vida adulta e viver uma vida mais alinhada com quem a gente é e com quem a gente quer vir a ser, mais leve, mais tranquila. Se esse tipo de assunto te interessa, então eu te convido a se inscrever, assim a gente pode se rever mais vezes por aqui. Bom, gente, então pensando aí sobre esse tema da maturidade, eu vou trazer para vocês alguns pilares, como eu te disse, e o primeiro deles é sobre a gente se conhecer de verdade. Maturidade, gente, começa quando você para de viver no piloto automático. É quando você olha para dentro e começa a perceber por que que eu ajo de determinada forma, o que que é que realmente me irrita, o que que é que realmente me motiva, o que que me dá força para levantar da cama todo dia. E perceba só, se conhecer, gente, vai muito, muito além dessa lista, né, que às vezes a gente tem mental, das nossas qualidades e dos nossos defeitos. A gente se conhecer de verdade é entender sobre os nossos padrões, que muitas das vezes estão escondidos, às vezes não estão escondidos, né? Perceber, por exemplo, como talvez você fuja de conflitos porque tem medo da rejeição, ou que talvez você parta para o ataque em relação a outra pessoa quando se sente inseguro, quando sente que a sua opinião não está sendo ouvida. Sem esse tipo de olhar interno e essa relação consigo mesmo, a gente acaba sendo governado por as emoções e medos que nem mesmo a gente entende. E olha só, não tem atalho. A terapia ajuda, é claro, escrever sobre si mesmo também ajuda, mas principalmente eu diria a disposição que a gente adquire de se observar no dia a dia. Principalmente a disposição que a gente adquire de observar a respeito dos nossos tratos que não são assim tão legais. Então, sabe aquilo aí na sua vida que deu errado, que você evita pensar a respeito ou que você não quer pensar sobre porque te incomoda, te causa um desconforto? Pois então, olhar para isso, por exemplo, né, aprender com seus erros, vai te trazer muito mais maturidade. Desde o jeito aí como você reage no trânsito, numa briga ou até mesmo diante de um elogio. Tudo isso vai estar revelando para você quem você é. E olha só, quem não se conhece acaba sendo refém daquilo que não sabe sobre si. E quem se conhece, por outro lado, ganha muito liberdade de escolha. E é sobre isso que a gente está falando também quando a gente fala sobre maturidade. Maturidade é escolha que permite com que a gente faça mais outras escolhas. O pilar número 2 da maturidade é a gente assumir responsabilidade pela nossa própria vida. A gente cresce ouvindo coisas, né, à nossa volta, não necessariamente nós, né, mas pessoas falando assim, ai, não deu certo porque fulano me atrapalhou. Eu não consigo porque eu não tive oportunidade. E olha só, existem sim fatores externos que fogem totalmente do nosso controle. Mas, por outro lado, a maturidade é entender que no fim das contas, a vida é sua e ninguém vai viver a sua vida no seu lugar. Isso não significa a gente carregar o peso do mundo nas costas, mas a gente reconhecer que as nossas escolhas, elas estão constantemente moldando os nossos resultados. Uma pessoa madura, ela não terceiriza a culpa, por assim dizer. E acima de tudo, ela para de esperar que alguém venha salvá-la ou resolver a sua vida.
E olha só, eu não tô falando isso pra dizer que você tem que assumir responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Tem pessoas, assim, que lidam com situações muito difíceis, as quais a gente se torna, assim, vítimas. Mas eu tô falando de outras áreas da sua vida na qual a autorresponsabilidade, ela vai te libertar, porque vai te tirar dessa posição de paralisia, de quem não pode fazer nada a respeito. E essa autorresponsabilidade, né, ela vai, por outro lado, te colocar de volta no papel de protagonista. Tem milhares de coisas na vida, gente, que a gente não tem controle. Mas e as coisas que a gente tem controle? O que é que você está fazendo com esse poder aí na sua vida, no seu dia a dia? Você usa isso para criar mais vida, para crescer ou para se sabotar e se manter no mesmo lugar? Pilar número 3 é sobre a gente aprender a lidar com as nossas próprias emoções. A imaturidade, gente, é quando você deixa se arrastar pelo que sente. E a maturidade, por outro lado, é quando a gente sente, mas não é dominado por isso. Então veja bem, é natural você ficar com raiva, sentir ciúmes, tristeza ou medo. Não é só natural, como é válido. Mas o problema é quando isso vira justificativa para a gente machucar o outro ou para a gente se sabotar. A pessoa imatura, veja bem, ela vai estourar, vai gritar, vai fugir, vai se esconder, vai espernear, enfim. Enquanto que a pessoa madura, ela vai respirar, vai pausar e vai se perguntar, peraí, essa reação, ela me ajuda ou me atrapalha? Esse sentimento, esse desconforto, o que isso quer me dizer? O que isso está revelando sobre mim? Eu tô sempre falando aqui sobre a importância do nosso sentir. E lidar com as nossas emoções não significa a gente reprimir as emoções. É o contrário disso. É dar nome ao que você sente e validar o que você sente, mas ao mesmo tempo decidir o que fazer com isso, ao invés de agir no automático. A maturidade emocional, ela te traz liberdade. Você deixa de ser refém da impulsividade para escolher respostas mais conscientes e para você, inclusive, se entender mais. Porque quando você entende o que você sente, você entende também o que é que você precisa. Bom, eu quero falar com vocês também sobre o pilar número 4, que é sobre ter paciência e resiliência. A vida, gente, a vida não segue o nosso cronograma. E a imaturidade, eu diria, aliás, é imaturidade, né? A gente acreditar que tudo precisa acontecer rápido, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Uma pessoa madura, ela entende que algumas coisas levam tempo, que cair faz parte do processo, que nada grande se constrói sem esforço ou do dia para a noite. E eu diria mais, inclusive, a pessoa madura, ela entende que a frustração, ela não é o fim do mundo, mas ela é um convite para a gente crescer. A paciência vai fazer com que você evite de tomar aí decisões precipitadas, enquanto a resiliência vai te dar o fôlego para você continuar, mesmo quando o resultado não vem na hora esperada ou quando envolve frustrações e dificuldades ao longo da jornada. Me responde aqui uma coisa: quantos projetos será que você já abandonou só porque demorou mais do que imaginava ou se revelaram mais difíceis do que você antecipou? A maturidade está justamente na gente continuar, ajustar a rota, aprender com os tropeços, com os erros e persistir. E olha só, eu quero te lembrar o seguinte: a gente não se sente resiliente quando a gente está sendo resiliente. A gente se sente frustrado, cansado. E eu não estou falando isso para te dizer que você não pode desistir das coisas, que você tem que insistir as coisas a qualquer custo e etc., sem se abrir a outras possibilidades ou sem se abrir para refletir sobre aquilo. Desistir também pode ser sinal de maturidade, mas não é a gente desistir do nada, é saber desistir. Permitir que se mude de ideia, fazer isso de uma maneira mais fundamentada, e não só porque ficou difícil demais ou porque te tira da sua zona de conforto. Ainda mais quando você já sabe que essa situação aí vai te ajudar a crescer. Então, tenta ficar atento a isso. Um outro pilar que eu quero falar com vocês e que é muito fundamental é a gente desenvolver a empatia e o respeito. Olha só, gente, imaturidade é a gente achar que somente o jeito da gente é o jeito certo, que só a nossa visão é o que importa. A maturidade, ela surge quando a gente desenvolve a capacidade de perceber que cada pessoa tem uma história, uma dor, um contexto que a gente não conhece, que a gente não viveu. E olha só, não é sobre concordar com tudo, mas é sobre a gente respeitar. Saber ouvir de verdade, sem preparar a resposta na cabeça ali na ponta da língua. Uma pessoa madura, ela vai entender que a diversidade de opiniões é inevitável, mas é também saudável.
e que não é preciso a gente entrar em guerra cada vez que alguém pensa diferente, que a gente tem que convencer aquela pessoa a qualquer custo da nossa visão de mundo, porque a nossa visão é a certa, é a mais adequada e a do outro não. E olha só, veja bem, empatia e respeito não significa a gente ser passivo ou abrir mão de si mesmo, dos nossos valores, mas é a gente reconhecer que o outro tem o direito de existir como ele é. O que te cabe aqui é você avaliar se você quer conviver com isso ou não, se isso tem espaço para existir na sua vida ou não. Não te cabe mudar o outro. E nós, gente, nós não somos os donos da verdade. A gente também é passível de erro, de falha e de equívoco. Às vezes você acha que a opinião do outro hoje é errada e amanhã lá na frente você vai descobrir que não é bem assim. Eu quero te dizer também que a pessoa madura, ela continua aprendendo sempre. Maturidade não é um ponto de chegada, mas é um processo diário e contínuo. Uma pessoa imatura, ela acha que já sabe tudo. Ela acha, né, como eu falei no ponto anterior, que a visão dela é a certa, é a correta, não tem espaço para mais nada. A madura, por outro lado, ela reconhece que ela sempre tem algo de novo para aprender. E aqui entra também a humildade, né? A gente admitir que errou, que mudou de ideia, poder rever opiniões, ler, conversar com as pessoas diferentes, se abrir para novas experiências, tudo isso expande muito a nossa visão de mundo. E quem está sempre aprendendo, né, se torna muito mais flexível, mais preparado e menos preso a certezas absolutas, eu diria. No final das contas, né, gente, a maturidade não é só sobre a idade, nem sobre virar sério demais, né, ou atingir qualquer outro estereótipo, mas é sobre consciência e coerência. É sobre se conhecer, assumir sua parte, lidar melhor com as suas emoções, né, respeitar também o tempo da vida, conviver com as diferenças e nunca parar de evoluir. E olha só, quanto mais você cresce nesses pontos, mais leve a vida fica. Eu estou deixando aqui na descrição, inclusive, outros vídeos que complementam muito esse papo de hoje, principalmente esse vídeo aqui, que vai te ajudar a se tornar a sua própria melhor versão. Eu te vejo por lá, tá? Ah, deixa o seu like aqui também. Um beijão, tchauzinho!